Querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós iremos juntos crescer na fé, no amor e no conhecimento de Deus. Faremos isso não para termos um conhecimento teórico de Deus, não. O conhecimento que buscamos é aquele que nos dá a experiência com Deus. A experiência com Deus atinge todas as dimensões da nossa vida, seja nosso corpo, seja o nosso espírito. Deixemos a luz de Deus nos iluminar. Costumamos chamar Deus de luz, justamente porque só Ele tem o poder para nos iluminar por inteiro. Quando estamos próximos da luz divina, enxergamos quem nós somos, por que estamos no mundo e para onde devemos seguir. Estas 3 perguntas, quem é o homem, por que ele está no mundo, para onde ele vai, se resume numa pergunta principal: qual é o sentido da nossa vida? Para responder a esta pergunta e aprofundar a nossa fé, nós vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica. Meus queridos, o Catecismo foi pensado e criado justamente para nos ajudar a enxergar a fé cristã como um todo. A fé que nós recebemos como um dom divino vai de encontro com a nossa inclinação natural à religiosidade. Basta olharmos para dentro de nós ou conversarmos com as pessoas que logo percebemos essa religiosidade presente na vida daquela pessoa e dentro de nós. O verdadeiro sentido da vida está intimamente ligado à fé que nós recebemos. Eu sempre gosto de frisar que a fé é algo que nós recebemos. Isso porque é muito fácil inventarmos uma fé que se encaixa com a vida que queremos ter. Não é a fé que deve se moldar a nós. Somos nós que devemos nos moldar à fé que nós recebemos de Deus. Mas podemos nos perguntar: o sentimento religioso de que falávamos é suficiente para chegarmos à verdade? E os que se dizem ateus, será que eles não substituem a fé em Deus por uma crença em suas próprias capacidades e ideologias? Meus queridos, o certo é que o homem, desde os primórdios, sempre seguiu alguma doutrina e praticou algum rito religioso. Mas é importante notar que essa inclinação natural à religiosidade pode nos levar a seguir doutrinas maléficas que aprisionam, que enganam, que exploram. Para seguirmos a verdade, era necessário que a verdade se revelasse a nós. E assim foi feito, meus amigos. Deus se revelou a nós e nos mostrou o caminho a seguir. Antes de nos aprofundarmos sobre esse caminho revelado por Deus, vamos entender qual o itinerário que iremos fazer. Se você tiver o seu catecismo em mãos e quiser acompanhar, estamos bem no início, na primeira sessão do capítulo 1. Neste capítulo, o Catecismo nos fala justamente sobre a inclinação natural do homem a Deus. A esta inclinação, o Catecismo chama de desejo de Deus. Meus irmãos, se repararmos bem, estamos sempre ou quase sempre buscando a verdade das coisas e das relações. Até mesmo quando nos iludimos, querendo ou não, nos iludimos querendo que aquela ilusão seja a verdade. Pode reparar quantos perfis das redes sociais, por exemplo, retratam vidas ilusórias. Porém, quem as segue ou até mesmo quem as produz, certamente queria muito que tudo aquilo fosse verdade. A nossa busca pela verdade, pela beleza das coisas e das relações, também falam muito sobre a nossa busca por Deus.
este desejo de Deus pode ser esquecido, ignorado ou camuflado. Sim, e isso por diversos motivos. O que está em voga hoje é a indiferença religiosa ou o ateísmo prático. E por que isso acontece? Podem reparar, veja, hoje há uma oferta gigante, seja de entretenimentos, seja de produtos, e diga-se de passagem, tudo hoje pode ser tratado como produto. Tudo isso formam uma cultura consumista e materialista. Aqueles que promovem essa cultura sabem exatamente em que investir para atrair as pessoas. Eles sabem que nós carregamos um vazio dentro de nós, dentro do nosso coração, e qualquer novidade, qualquer coisa que nos dê a sensação de exclusividade, de nos sentirmos importantes, membros de um grupo seleto, de nos sentirmos poderosos, influentes, enfim, todo esse envolvimento que a indústria promove é baseada na nossa carência de sentido para viver. Meus irmãos e irmãs, durante o nosso percurso aqui no canal, nós vamos entendendo que só Deus é a eterna novidade que preenche o nosso coração. Só Deus nos faz membros de um grupo importante chamado de filhos de Deus. Só Ele nos torna poderosos, porque Ele mesmo se dá a nós. Ele que é o Deus de amor, e o poder de Deus é o amor. Tudo mais que nós precisamos deve ser relativizado diante do projeto de Deus para as nossas vidas. E por que é tão difícil enxergarmos essa realidade tão bela? A origem de toda essa dificuldade é o pecado. Negar ou ignorar a existência de Deus faz com que o nosso coração se aprisione dentro de nós mesmos, dentro da nossa soberba, da nossa prepotência. Com o pecado, eu passo a querer ser o Senhor da minha própria vida e passo a fazer escolhas erradas, porque o meu entendimento está como que cego e essa cegueira me impede de enxergar a verdade. Então eu me torno escravo dos meus desejos. A cura dessa cegueira se dá na conversão a Deus, na mudança de mentalidade, na penitência. Querendo usar uma linguagem mais atual, é necessário reconfigurar a nossa vida para que o Espírito Santo atualize o nosso sistema. Todo o processo de conversão é doloroso, carrega em si um sofrimento, como todo tratamento de saúde. Não é à toa o que diz o Espírito Santo na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Ó homens de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ora, a fé, como dissemos, é um dom divino. Esse dom só tem espaço no nosso coração se antes o nosso coração estiver aberto. E a chave para abri-lo é a humildade. Ser humilde é ser verdadeiro com Deus e consigo mesmo. Ser humilde é se apresentar nu espiritualmente diante de Deus. Tenhamos, meus irmãos, essa coragem para empreender esse processo de conversão.
Não estamos sozinhos. A partir do momento em que decidimos nos abrir a Deus, Ele, no mesmo momento, nos auxilia, nos enviando o seu Espírito Santo. Meus amigos e amigas, 3 pontos principais para deixarmos gravados no nosso coração. 1. A humildade abre o nosso coração para Deus. 2. Só Deus nos dá o sentido para a nossa vida. 3. Perseverar no caminho doloroso, mas caminho libertador chamado conversão. Permaneça conosco refletindo, orando e participando. Se desejar, escreva nos comentários o que Deus tem feito para conduzir você no caminho da vida. E agora, eu convido vocês a invocarmos a força, a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que trazemos no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, ajude essa obra de evangelização curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos, orando para que a graça de Deus conduza a nossa vida por inteiro. Que Maria, Mãe de Deus e nossa, interceda por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até a próxima.